Mais uma vez aqui, primeiramente agradecer, obrigado a todos por podermos estar aqui juntos, estudando um pouquinho mais, podendo buscar a compreensão do Evangelho que para nós muitas vezes é difícil se não for assim, em grupo, porque em grupo nós conseguimos um raciocínio maior, nós conseguimos aquele diálogo que muitas vezes sozinho a gente não consegue. Então é por isso que muitas vezes aqui, depois que eu termino, depois eu volto no grupo, ouço o áudio, ouço os comentários, porque isso, para nós que estamos nessa caminhada evangélica, é muito útil, é muito proveitoso e é o que nos auxilia a suportar as nossas dificuldades de cada dia. Hoje eu separei do capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. O item, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E tendo chegado à casa, nela se reuniu uma tão grande multidão de povo que não podiam mesmo tomar seu alimento. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para se apoderarem dele, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor. E lhe disse: vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora vos chamando. Mas ele lhes respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, eis, disse, minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Olha que interessante, né? Essa pequena passagem. Vamos conversar um pouquinho sobre ela. Primeiro, entender que todos nós somos filhos de Deus, sem distinção. Todos nós somos espíritos imortais, fomos criados simples e ignorantes. E estamos na nossa caminhada evolutiva, passando por N reencarnações, que é necessário para todos nós. Mas aí então, a partir do momento que nós nos adentramos na doutrina espírita e que desde lá atrás, mesmo antes dessa doutrina, os ensinamentos cristãos nos mostram que somos irmãos. Mas aí o Cristo então parece que ele faz uma pequena diferença. Como assim? Quem são meus irmãos são estes aqui, ó. Minha mãe também está aqui, estes que fazem a vontade de Deus. Ali ele quis chamar para a identificação com Deus. Porque todos nós, sem exceção, somos seus filhos. Mas nós só compreendemos de verdade essa paternidade, essa irmandade, quando nós nos identificamos de verdade com Deus. Por isso que ele diz assim, olha, aqui está a minha mãe e meus irmãos, aqueles que buscam fazer a vontade de Deus. Então todos aqueles que estão caminhando nessa terra e que buscam se aproximar das leis de Deus, não é que eles são melhores do que os outros, mas acontece que eles mesmos, dentro de seus corações, já juntou de verdade essa paternidade, acredita nela, é fiel a ela, entende realmente que Deus é nosso Pai, entende realmente que nós somos irmãos. E muitos dizem assim, mas quer dizer que os irmãos ali do Cristo, porque naquela época é possível que Maria talvez teve filhos depois, e também na família até os primos eram chamados de irmãos. Por isso que ele fala os irmãos de Jesus, né? Mas vamos entender uma coisa. Nós não vimos na história nenhum dos irmãos, ou primos, ou da família do Cristo o seguindo. Nem mesmo a sua mãe. A sua mãe só estava junto uma vez ou outra, mas mostrando ali o lado maternal. Até mesmo, por exemplo, naquela hora em que ele estava caminhando, carregando a cruz nas costas, a mãe estava ali do lado? Estava. Mas o sentimento que mais imperava ali era o maternal. Então, digamos assim, parece que ela não fez jus exatamente, parece que ela não entendeu exatamente os ensinamentos do Cristo. Tanto que ela estava até junto, querendo pegar o Cristo, que estava ali no meio daquele povo,
porque ambos haviam dito assim, né, ali na portaria, na porta daquela casa, achando que o Cristo havia perdido o espírito, ou melhor, ficado louco, né? Mas aí então ele vem e fala, olha, mas esses que estão aqui, principalmente os discípulos que estavam junto dele e acreditavam nele, e muitos outros que ali também estavam, com exceção de alguns fariseus. Esse ensinamento vem nos chamar a atenção, principalmente a nossa filiação, porque muitos acreditam que só somos parentes pela consanguinidade, e não é bem assim. Nós somos parentes de verdade, mas é pelo lado espiritual, por nosso Pai que está nos céus, que criou a todos nós. Porque nós sabemos que do corpo só advém o corpo. O que quer dizer? Então, Deus, na sua sabedoria, o espírito não tem sexo, isso é verdade. Mas o que ele faz para então poder dar seguimento na lei da reencarnação? Ele gera dois sexos. E a partir da união desses dois, há então a possibilidade da reprodução. Aí a lei da reencarnação se faz, porque é preciso a renovação dos seres. É preciso que os seres então em algum momento se vão e também que possam voltar. Olha só o tanto que isso é interessante. Não é à toa que ele fez homem e mulher. Não precisava fazer isso, já que o espírito não tem sexo. Mas ele separa, para que com o auxílio desses dois possa se fazer essa lei que visa o progresso de todos nós. Mas nós sabemos que do casal só vem o que? O corpo. Junta ali a genética dos dois, junta a união dos dois, se faz a concepção e eles então só formaram o corpo. E aí falta então o piloto desse corpo, quem vai dirigir esse corpo, quem vai dar personalidade para esse corpo. E é o quê? O espírito. É o espírito que vem ali então, já preparado pela espiritualidade, muito diferente do que muitos de nós fazemos. Nem sempre nós nos preparamos para ter filhos. De repente, opa, engravidou. Costuma ser assim, né? Mais uma vez ou outra a gente se prepara. Mas então com a espiritualidade, toda reencarnação é preparada. Todo espírito que nasce ali, ele tem um porquê de nascer naquela família, naquele momento. E na maior parte das vezes é o quê? O fato de que nós temos de nos reencontrar para ir tirando algumas arestas, para ir nos ajudando um pouquinho mais, para ir nos entendendo um pouquinho mais. E muitas vezes são afetos que vêm em nossas famílias, que nós ainda precisamos caminhar mais um pouco juntos para aprendermos nessa caminhada, ou às vezes é um desafeto. E pode ser também um totalmente estranho, não tem como a gente saber. E sempre quando a gente procura ter filhos, eu ainda não tive, né? Mas sempre quando eu observo que os casais se juntam para ter filhos, eles fazem todo um planejamento. Nossa, como que vai ser? O que a gente quer dele? Se ele vai ser médico, se ele vai ser isso ou se ele vai ser aquilo. Mas é interessante a gente fazer tudo isso, mas acontece que pode ser totalmente diferente do programado. A gente não sabe que espírito é esse que está vindo. A gente não sabe se ele tem mágoa da gente ou não. A gente não sabe dos vícios do passado desse espírito. Então, ainda mais que nos tempos atuais, nós temos uma dificuldade tremenda de educar os nossos filhos, porque nos tempos atuais, ao invés de educar de verdade, a gente bajula. A gente dá tudo nas mãos deles. Eles não sabem, não têm a menor noção das dificuldades das coisas. Crescem frios e egoístas. Por quê? Porque nós também não ensinamos aquele lado de ajudar o semelhante, de ajudar os seus avós, de ser educado para com os estranhos. Ao contrário, nós só fazemos da seguinte maneira: vamos alimentando o egoísmo, o orgulho nesses espíritos, que porventura já têm os seus vícios de reencarnações passadas. Então renascem nessa, ainda encontram pais bajuladores que só pregam egoísmo, só pregam materialismo. Esse filho cresce só querendo saber das coisas materiais, querendo saber só tudo para ele e nada para os outros. É por isso que, quando os pais chegam na velhice, até mesmo com os pais, esses filhos são egoístas. Mas por que isso? Como eu disse, estamos pecando na educação dos nossos filhos. Porém, o capítulo vem falar justamente de honrar pai e mãe. Olha só. Porém, como que os filhos de hoje vão conseguir honrar de verdade pai e mãe se os pais não estão dando o exemplo?
A não ser depois que eles então caminharem pela vida, tiverem as suas dificuldades, tiverem os seus filhos, aí que eles vão valorizar. A não ser também que seja um espírito um pouco mais evoluído, e mesmo com os pais não dando aquela educação adequada, ele então, já na sua fase adulta, pensa assim, não, meus pais não me educaram como eu deveria ter sido educado, mas paciência, são meus pais, eu devo estar por eles. São raros os espíritos que são assim hoje, nos tempos atuais. Então, mesmo assim, o capítulo fala, honrar pai e mãe. Então, de qualquer forma, a gente deve chamar a atenção dessa juventude atual a respeito disso, de que nós devemos honrar aqueles que nos deram a oportunidade de estar neste mundo. E por mais que seja maçante, está escrito honrar. Honrar, para muitos, eles não sabem o que fazer com isso, ou entender essa palavra. O que é honrar? Nós temos nessa terra de fazer a caridade, o auxílio para com os nossos semelhantes, ajudando-os a encontrar a sua dignidade. Isso é verdade porque está escrito que fora da caridade não há salvação. Só que para com os nossos pais vai além disso. Quer dizer, os nossos pais devem estar em primeiro lugar. Os nossos pais. Por isso a palavra honrar significa, eu devo estar por eles acima de todos os outros. Devo ajudar os outros? Devo. Mas espera aí, meus pais em primeiro lugar. E nem sempre fazemos isso. O que vem em primeiro lugar dos filhos? É a namorada, é o namorado, é a esposa ou é o esposo, é o trabalho, é ganhar a vida materialmente falando, né? É viver a vida dele e não ter de viver ali, tendo de cuidar dos pais. Então nunca os pais estão em primeiro lugar para com os filhos. Deve haver essa conscientização? Deve. Mesmo como eu disse, apesar de toda essa dificuldade, desse amor excessivo, esse apego excessivo que os pais têm para com seus filhos. Mas aí então eu vou buscar aquele outro capítulo que vem nos dizer assim, onde o Cristo vem ensinar que se deve odiar pai, mãe, filho, esposa, irmã, irmão. Aí muitos perguntam assim, mas que negócio é esse de odiar? Vamos entender melhor. Não é odiar, porque naquela época não tinha tantos sinônimos como nós temos hoje para designar uma única coisa. Não é odiar, significa amar menos, ou no sentido de desapegar. Significa, eu preciso desapegar dos meus pais para viver o mundo, aprender a dar conta do mundo e, consequentemente, adquirir as minhas aptidões, as minhas ideias inatas e, consequentemente, o meu progresso, tanto moral, material e espiritual. Mas isso é tão difícil muitas vezes para os pais, porque os pais dizem assim, é meu filho, é minha filha. Então o que eles querem? Eles querem moldar tudo para os seus filhos. Dar tudo para os seus filhos, dar o mundo para os seus filhos, ao invés de preparar os seus filhos para o mundo. Então por isso que os jovens de hoje têm tanta dificuldade. Por isso que os jovens de hoje são tão apegados às casas de seus pais. Muitos até tentam ir para fora, trabalhar, cuidar de suas vidas, constituir famílias, mas muitos estão falindo nisso. Por quê? Porque os pais querem tomar conta de tudo, querem fazer de tudo para os seus filhos. Isso é errado? Não, mas há limites. É preciso saber dizer sim, sim, não, não. É preciso fortalecer os filhos, dar saúde para os filhos, dar educação para os filhos, escolaridade, faculdade e a partir de então também exemplos de vivências, colocar eles para ficar alguns dias com seus avós, não como fazemos, para os avós educarem, mas no sentido assim, de compartilharem experiências. Porque eu comentei isso, que os pais de hoje, o que eles fazem? Eles pegam os filhos alegando que não tem tempo, porque estão correndo atrás das coisas para os filhos, e deixam os filhos o tempo inteiro com os avós. Né? Isso é bom? Bem, se não tem outra coisa a fazer, paciência, mas não é tão bom assim. Por quê? Com o tempo, quando esses filhos crescem, digamos assim, entre aspas, eles não são assim tão fraternos para com os pais, aquela piedade filial não tem em seus corações como deveria. Por quê? Porque eles vão lembrar que não foi os pais que os educaram, foram os avós. É por isso que muitas vezes
Estes gostam mais dos avós do que dos próprios pais. Às vezes fazem mais pelos avós do que para os próprios pais. Mas por quê? Os pais estiveram correndo só atrás das coisas materiais. O que os filhos querem? Querem as coisas materiais porque os pais correram atrás o tempo todo daquilo dizendo, é para o meu filho. Então eles querem. Não, então vem cá, a gente pega as coisas materiais e se porventura eles não estiverem dando conta mais, os pais, de cuidarem de si mesmos, os filhos os pegam e põem nos asilos. Infelizmente é uma realidade, por mais frieza que pareça esse comentário. Mas então, a gente deve trabalhar os filhos para ser fortes, para sustentarem-se no mundo e, consequentemente, auxiliarem o mundo a ser bom para todos, a ter paz para todos, a ter trabalho, estudo, educação, boa convivência para todos. E, infelizmente, eles estão sendo moldados para serem egoístas. É o que nós vemos a maior parte das vezes, os filhos, os netos, gritam com os avós, gritam com os pais, querem tudo para ele e naquela hora... Eu lembro de um vídeo que foi compartilhado no WhatsApp uma época atrás, que era muito interessante, né? Era assim, o pai estava assistindo televisão e tinha a filha dele do lado, pequenininha, talvez 2 anos, né? E o pai assistindo televisão e a filha brava do lado dele, conversando com ele, danando com ele, querendo atenção, né? Porém, naquele momento parecia que ela estava muito bem, parecia que ela estava danando mesmo. E aí ela ia no queixo do pai e virava o queixo do pai para ela. Olha aqui, me escuta aqui, sou eu que estou falando. Olha só, deve ter seus 2 anos. Quando essa criança chegar com 15 anos, como que vai ser? Será que vai puxar só o queixo? Eu acho que vai puxar muito mais do que isso. Então, nós devemos ter a conscientização de que nós somos filhos de Deus, precisamos caminhar para aquela identificação com Deus que o Cristo veio chamar lá atrás, para que todos nós possamos, se porventura o Cristo estiver passando por aqui, apesar que Ele está olhando por todos nós, mas vamos supor que está numa sala junto com Cristo, ou mesmo lá do seu posto na espiritualidade, Ele irá dizer, olha, agora a humanidade está entendendo. Todos agora são o quê? Minha mãe, meus irmãos, minha irmã. Né? Por quê? Porque todos agora estão fazendo a vontade de Deus. E essa vontade de Deus nós só conseguimos fazer de verdade quando nos identificamos com Ele. E muitos dizem assim, como que eu busco essa identificação? Não é difícil. Basta lembrar do seguinte, que porventura Deus aprova a ingratidão? Não, então que eu busque ser grato ao invés de ingrato. Deus aprova o roubo? Deus aprova a maledicência? Deus aprova que abandonemos os nossos pais? Deus aprova que eu adultere as coisas dos outros, que eu leve vantagem em cima dos outros, que eu tire a existência dos outros? Não, Deus não aprova. Então, cada vez que eu vou entendendo dessa maneira, então eu vou conseguindo me aproximar de Deus, porque eu vou eliminando tudo que eu sei que Deus não aprova e vou fazendo o que Deus aprova. Deus aprova a gratidão. Deus aprova a paciência para com os outros. Deus aprova o perdão para com os outros. Deus aprova a piedade, a fraternidade, a amorosidade uns para com os outros. Quanto mais eu vou chegando, então, desses adjetivos, mais eu vou me aproximando de quem? De Deus, encontrando essa identificação e aumentando essa minha irmandade dentro do meu coração com o Cristo e com todos os demais. E eu separei um texto do livro O Espírito da Verdade, que vem dizer da maternidade. Vemos em cada manifestação da vida determinada meta de desenvolvimento, qual anseio do próprio Deus a concretizar-se. Na criação, o clímax da grandeza. Na caridade, o vértice da virtude. Na paz, a culminância da luta. No êxito, a exaltação do ideal. Nos filhos, a essência do amor. No lar, a glória da união.
De igual modo, a maternidade é a plenitude do coração feminino que norteia o progresso. Concepção, gravidez, parto e devoção afetiva representam estações difíceis e belas de um ministério sempre divino. Láurea celeste na mulher de todas as condições define o inderrogável recurso à existência humana, reclamando paciência e carinho, renúncia e entendimento. Maternidade esperada, maternidade imprevista, maternidade aceita, maternidade hostilizada, maternidade socorrida, maternidade desamparada. Misto de júbilo e sofrimento, missão e prova, maternidade em qualquer parte traduz intercâmbio de amor incomensurável, em que desponta, sublime e sempre novo, o ensejo de burilamento das almas na ascensão dos destinos. Principais responsáveis por semelhante concessão da bondade infinita, as mães guardam as chaves de controle do mundo. Não surge o berço de vosso coração por acaso. Mantende-vos, assim, vigilantes e abnegadas, na certeza de que, se muitas vezes cipoais e espinheiros são vossa herança transitória entre os seres humanos, todas vós sereis amparadas e sustentadas pela bênção do amor eterno, sempre que marchardes fiéis à excelsa paternidade da providência divina. André Luiz. Eu cortei um pouquinho o texto, depois, se vocês quiserem, é o item 50 do livro O Espírito da Verdade. Muito rico em conteúdo, e Chico Xavier, junto com a espiritualidade, nos trouxe essa obra para que ela pudesse nos auxiliar no entendimento do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, então, no Livro dos Espíritos, nós encontramos assim, no qual vem falar sobre a missão de cada um, do homem e da mulher. E aí, então, ela vem dizer assim, mas a missão da mulher é igual à do homem? Como assim? Estou falando com as minhas palavras. E lá vem nos dizer que a missão da mulher ainda é maior do que a do homem, porque é ela que lhe dá a noção dos primeiros passos. Olha só que interessante. É uma mulher que na maior parte das vezes nos dá a noção dos primeiros passos. É por isso que Deus fez ela de uma forma mais frágil, mais amável, mais doce, mais delicada, para poder então acalmar os corações que lhe são dados à guarda. E é por isso então que o homem ele deve se entender como coadjuvante na criação. Porque quem que é a protagonista inicialmente? É Deus primeiramente e a mulher. E o homem ele é coadjuvante, onde está escrito também no Livro dos Espíritos, que ele deve protegê-la, que ele deve auxiliá-la, que ele deve estar por ela, e não fazer dela uma escrava. Eu forcei um pouquinho aqui a barra, mas é o que nós podemos observar, que desde a antiguidade o homem sempre tem abusado um pouco da sua força, por ser o mais forte, sobre a mulher, ao invés de tê-las sobre os seus cuidados. Tá certo que eu fiz, assim, misturei muito as coisas, mas com o intuito de fazer com que entendamos que estamos aqui uns pelos outros, que devemos ajudar uns aos outros e que devemos estar pela educação uns dos outros. Principalmente os pais entenderem que é uma dádiva ali, um espírito de outra existência que porventura voltou nessa família para que ambos possam ali tirar algumas arestas, se entenderem melhor, se amarem mais, ou mesmo que não seja um que porventura se desentenderam no passado, tem que se entender agora, mesmo que seja um desconhecido. Precisamos entender que é um espírito que Deus põe em nossas mãos para que nós possamos educá-lo, assim como nós fomos colocados nas mãos dos nossos pais. E eles nos deram, sim, todo amor, carinho e atenção. E que nós possamos entender que por mais que nós amemos os nossos pais, por mais que nós tenhamos todo o carinho e cuidemos deles, isso não passa dos juros do que
eles fizeram por nós desde quando nascemos lá atrás até os tempos atuais. Essa é a minha mensagem. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui juntos e eu deixo aqui o meu abraço para todos.